Queridos irmãos, vamos dar sequência então ao nosso estudo de guerra espiritual, cor interior. Estamos trabalhando nesse período sobre os pecados capitais, que são brechas que nós deixamos e que o inimigo usa para nos dominar, nos destruir e nos perverter completamente. Para cada um desses pecados capitais, Deus nos deu uma graça suficiente, uma virtude suficiente para que a gente com força combata o bom combate da fé. Nós hoje iremos falar sobre o pecado capital da gula, mas também iremos falar da virtude da temperança. Gula. Queridos, a forma como lidamos com o comer e beber tem tudo a ver com a fé, tem tudo a ver com a vida espiritual. Tem tudo a ver. Paulo vai falar isso em Coríntios, no capítulo 10, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Sim, devemos fazer tudo para a glória de Deus, mas o destaque do apóstolo Paulo é quer comais, quer bebais. A forma como nós lidamos com comer e beber tem tudo a ver com fé e vida espiritual. Tudo que envolve aliança, tudo que envolve aspectos de fé, aspectos do amor, aspectos de adoração nas Escrituras, comida está envolvida. Tudo aquilo que envolve idolatria, tudo aquilo que envolve manifestações de cultos pagãos, comida está envolvida. A gente tem um exemplo clássico de comida e o quanto a comida tem a ver com fé no próprio texto da queda, onde Deus ordenou para o homem e para a mulher não comer de uma certa coisa, de uma certa árvore, de um certo fruto. E claro, a gula, ela se manifesta depois de darmos lugar à cobiça e à soberba. Mas eles comeram o que não deviam. E caíram. Caíram porque comeram o que não deviam. Lembra do povo de Israel no deserto? A mesma coisa. O povo foi liberto do Egito. Lá, meus queridos casal aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. O povo foi liberto do Egito e na trajetória, na peregrinação, Deus proveu para o povo um maná diário pela manhã. E o povo, na sua insatisfação, começou a ter saudade das comidas do Egito e começou a reclamar. E a primeira geração, e a gente vai ver isso, ficou no deserto, porque sim foi infiel a Deus, sim foi idólatra, mas porque também desejaram comer aquilo que Deus não queria dar. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú trocou o seu direito de primogenitura. Por conta do quê? De comida, um prato de lentilha. Não, eu estou com fome, o que importa é saciar a minha vontade. Lembra de Jesus no deserto? 40 dias com jejum e oração. Satanás aparece para ele quando ele está com fome. O texto destaca isso. Quando Jesus estava com fome, aí o anjo aparece para ele. O que Satanás oferece para Jesus? Primeira coisa, pão. Transforma essa pedra em pão para saciar a sua vontade. Então tem tudo a ver. Fé, provação, fidelidade, amor a Deus. Tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com o comer e beber. A gula, né, essa palavra está ligada à garganta,
aquilo que passa pela garganta, de forma literal, essa é a definição de gula, mas, espiritualmente falando, destacando-a como pecado, da qual em nossas Bíblias aparece como glutonaria, e algumas outras versões traduzem como orgias, mas essas traduções não são boas. Mas a gula é o desejo imoderado, excessivo, de comer e beber além do necessário para a saúde do corpo. Eu vou além, é comer e beber aquilo que Deus não quer que a gente coma e beba. A gula é quando a gente cede a essa tentação, fruto de um coração insatisfeito e que leva a vivermos uma vida e uma alma totalmente ansiosa e inquieta, porque quando buscamos nos alimentar a alma com os prazeres externos, a gente nunca se satisfaz. Nunca. Lemos hoje já pela manhã em João 6. O que satisfaz é o pão vivo que desceu do céu, né? Mas a gente vai chegar. Mas sim, é inegável que existe um prazer no comer e beber. E é um prazer muito forte, e Deus criou isso. Na ordem dos prazeres do corpo, dois são os maiores, que é o prazer genitivo, né? O prazer sexual, esse prazer que é capaz de gerar uma nova vida. E nós já falamos dele quando nós falamos sobre o pecado da luxúria. Esse prazer ele é muito forte, mas tão forte quanto é o prazer gastronômico, é o prazer do comer. Ele é intenso. E a gente sim precisa desse prazer. A humanidade, assim como ela precisa do prazer sexual para se multiplicar, ela precisa também desse prazer gastronômico para conservar a sua vida, porque se o indivíduo não comer, não sentir fome, ele morre. Então sentir fome é algo normal, é humano. E é um desejo forte. Quando nos nutrimos, isso carrega consigo um prazer, isso faz parte. Por conta do pecado original, a gente começa a ter uma desordem nessas coisas. Qual é a desordem? Comer por prazer para além da necessidade de nos nutrirmos. Aí se encontra o pecado da gula ou da glutonaria. É quando nós excedemos a medida. É quando nós comemos aquilo que Deus não quer que a gente coma. E portanto o prazer de comer se torna mais importante do que a sua função nutritiva. Se torna mais importante do que o propósito de nossas vidas, que é comer e beber para a glória de Deus, para manifestar virtude, para manifestar graça e amor e comunhão. Quando a gente perverte esse sentido, a gente está pervertendo as coisas. E é o que mais se tem hoje em dia. As comidas mais gostosas, os apelos que nós temos em todos os lugares, são de coisas que não nos nutrem de verdade. Pelo contrário, são substâncias hipercalóricas que a gente come e que geram em nós muitos vícios, muitas fraquezas e muitas doenças. Mas elas são gostosas. Elas dão fome rapidamente, porque ela tem o poder de manter no nosso corpo um ciclo vicioso. A gente sente o prazer de comer, mas não apenas isso. Aquilo que comemos, ao invés de saciar o prazer ou de saciar a fome, aumenta ainda mais a fome por aquilo, ao ponto de em 2 horas você querer aquilo. Aumenta a sua inquietação e a sua ansiedade. Porque a gente tem um pico glicêmico e depois a glicemia, quando a gente está sem esse alimento hipercalórico, cai. Aí dá aquela fome. Nossa, eu preciso disso, preciso daquilo. Aí você come mais porcaria, mais coisas ligadas a gorduras, a açúcares, a sal, e você injeta assim mais glicemia no seu sangue. Aí você tem um pico glicêmico. Aí depois de 1 a 2 horas aquilo cai de novo, e assim acontece um ciclo vicioso de prazer desenfreado, e a sua mente fica perturbada, porque o corpo em toda hora, o estômago, o cérebro vai pedindo isso, vai pedindo, olha, está caindo, está caindo, está caindo. É assim. Por isso esse pecado se chama gula.
porque há essa desordem no ato de comer, que desordena o nosso corpo, o nosso cérebro, todo o nosso sistema cerebral, afeta os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa alma. E claro, isso traz sérias consequências, não apenas para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Por conta de nossa hipocrisia, sempre identificamos os alcoólatras, os dependentes químicos, como aqueles carentes da graça de Deus. Necessitam ser libertos dos seus vícios. Mas e aqueles que estão sob o pecado da culpa? Será que a gente enxerga isso? Que esses também precisam ser libertos pelo poder da graça de Deus? Que Deus nos ajude, porque a fama que os evangélicos têm é de não beber, mas como que é uma beleza, né? A gente faz piadinha disso, a gente se protege desse pecado, né? Claro, existem momentos, irmãos, eventos, festas, que a própria Bíblia muitas vezes ordena o povo a comer, a beber, a se extravasar dentro do limite normal, né? Mas no dia a dia, a Bíblia requer ponderação, ela requer uma vida ordenada, não entrega aos prazeres. É um grande pecado mencionado nas Escrituras, por isso é um pecado capital. É um grande pecado, não é uma grande. Então, piadinha não serve. Não podemos brincar com isso. O primeiro texto que eu queria destacar aos irmãos aí é o texto de Provérbios 23, a partir do versículo 2. Provérbios 23, a partir do versículo 2. Queridos, estejam atentos. Se você tem dificuldade de ir para textos bíblicos de forma rápida, né? Levante a mão, peça para que eu espere, ok? Mas nós iremos, como a aula é temática, nós iremos ver alguns versículos em vários livros. Provérbios 23 é o primeiro, verso 2 e 3. Eu acho que a Nicole vai nos ajudar aí também no Data Show, para quem quiser acompanhar pelo Data Show. Diz assim: põe uma faca em tua garganta. Se fores homem de muito apetite, põe uma faca em tua garganta. Isso aqui é uma figura de linguagem, obviamente, né? Mas o ponto é: você é insaciável, tem muito apetite, mate esse apetite. A gula tem a ver com isso, garganta. Goela. Gula, goela, a mesma palavra. Põe uma faca em tua garganta. É algo parecido com o que Jesus fala. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, é figura de linguagem. Mas tem princípios espirituais. Tem que cortar, ou seja, tem que cortar isso. Se é movido por isso, isso tem que morrer na sua vida. Por isso que é faca na garganta. Não cobice os seus pratos saborosos, verso 3. Aqui ele está falando dos reis, daqueles que têm dinheiro, né? A pessoa fica ali, não fica cobiçando, sabe? Você fica aí às vezes no Instagram, só vendo Facebook, no YouTube, só vendo coisinha de padaria, de sonho, disso, daquilo. Ele fica viajando nisso. É o que ele está dizendo. Não fique cobiçando pratos saborosos, porque essa comida é enganadora. Isso não alimenta. Isso é engano. Você não vai ter satisfação nisso. Números. Vamos lá para Números. Esse texto é longo. Capítulo 11. Nós estamos primeiro estabelecendo os fundamentos aqui, ok? Números 11. Fica lá no Antigo Testamento, depois de Levítico. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Desculpa, Levítico.
capítulo 11, a partir do verso 4. Aqui, os irmãos conhecem a história, eu vou ler rapidamente. Aqui é a murmuração do povo de Israel, ele diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também dizer: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, cebolas, enfim, ou seja, até coisa boa, né? Agora, porém, cerca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná diário, esse pão sem manteiga, sem requeijão aí, sabe? Todo dia isso. Será que a gente tem coisas parecidas? Será que a gente reclama? Será que a gente fica lembrando daquilo que a gente não tem? E na mesa da nossa casa a gente joga essa murmuração para Deus, né? Irmãos, verso 18. Verso 18 diz assim: dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste os ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, diz o Senhor, nem 2 dias, nem 5, nem 10, mas nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito? Ou seja, a carne que vocês querem, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 2, a pior desgraça, a ira de Deus se manifesta do céu quando Ele nos entrega aos nossos pecados. Beleza? É isso que você quer? Então vai comer até sair pelo nariz. É carne que você quer? É isso que dá o seu prazer? É isso. Então assuma as consequências disso, desse pecado, porque eu vou te dar até isso sair pelo nariz. Uma vez eu ouvi uma série, Eu, a Patroa e as Crianças, quem aqui assistiu? Muito engraçado, né? Onde os filhos roubaram do pai uma torta, acho que era uma torta de alguma coisa. Aí o pai usou esse castigo, né? Vocês querem torta, né? Então vocês vão ter torta de manhã, tarde e noite. Não deu uma semana, eles estavam: eu quero pepino, eu quero brócolis. Eles não aguentavam mesmo. É o que Deus fez com o povo. Isso acarretou uma desgraça para o povo, obviamente. Olha o que diz o verso 34 aí, no capítulo 11. Depois que o povo, se rebelou e aquela geração ficou ali. Porque o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas do Egito. É isso que significa. Quibrote Hatavá é o nome do lugar. O nome do lugar de desgraça do povo teve o nome da gula do povo. Aqui está aqueles que foram dominados pela gula. Aqui está o lugar daqueles que foram dominados pelo desejo de comer as comidas do Egito. Olha, até que as comidas do Egito eram boas, né? Cebola, carne, era uma dieta saudável, né? Mas onde está o nosso desejo? Aqui é uma questão de satisfação. Qual está a satisfação do povo? Deus tinha libertado o povo do Egito, a casa de servidão, conduzindo para o propósito. Santificação tem a ver com a dieta do corpo, sim, porque Deus estava conduzindo o povo ao jejum, uma alimentação por dia, apenas um pão, para que o povo se fortalecesse e não se enfraquecesse. Que grande é a obra que Deus tinha para o povo. Mas o povo, em sua fraqueza, em seus pecados, em sua idolatria, queria prazer da carne. Tem tudo a ver, irmãos. Fé e comida tem tudo a ver. Como nós estamos nisso? Romanos 13:13. Nicole, por favor, no
Romanos 13:13. Diz assim, Romanos 13:13. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação. Algumas versões traduzem essa palavra aí, glutonaria, que eu li, como orgia. Romanos 13:13. Não é uma boa versão. Não é. Orgia, na nossa cultura, no nosso português, tem a ver com pecados sexuais de gente que não é dono de ninguém e ao mesmo tempo não tem compromisso com ninguém, e o seu corpo é de todo mundo e todo mundo é de todos, e ao mesmo tempo aquela loucura. A melhor tradução seria glutonaria. Vivamos de um modo decente, como quem vive de dia, não em glutonaria e bebedeiras. Você sempre vai ver essa expressão, né, contra a glutonaria, contra a gula, do lado, nos escritos de Paulo, da bebedice. Sempre. E a versão revista atualizada, talvez a século XXI também, usa a palavra orgia, que não é uma boa tradução. A palavra aí no grego, né, homós, tem a ver com pecado de comida mesmo, né? Romanos 13:13, ok? Então, orgia é o que então? A melhor tradução seria de glutonaria ou de gula, pode colocar, ou gulodice, pode escrever esse detalhe aí, porque de fato, claro que orgia é um pecado, mas o texto no grego não está a dizer isso, ok? Eu sei que a corrigida está glutonaria, a corrigida fiel também está glutonaria, alguns escritos de língua portuguesa de Portugal está glutonaria e também algumas versões católicas. Eu não sei porque nas versões evangélicas, todas as vezes que aparece essa palavra, os tradutores resolveram colocar como orgia, né? Não sei exatamente o porquê. Será que tem a ver para suavizar os nossos pecados? Eu não sei. É um prazer descontrolado, né? Mas aí, a palavra comos aí no grego, né? Comos tem a ver com comida, né? Tem a ver com glutonaria ou com gulodice, para ficar um português mais claro, né? Então, não vive assim. 1 Pedro 4:3, essa palavra também aparece. Não precisam ler esse texto, mas Gálatas 5:21, essa palavra também aparece. Gálatas 5:21, ele está falando das obras da carne, e é o segundo versículo das obras da carne, e ali aparece também a glutonaria, a gula. Ou seja, todas as vezes que as Escrituras vai se referir à gula, ela vai apontar para o pecado da carne. Ela vai apontar isso. E Paulo fala em Gálatas 5:21, quem pratica das coisas, desses não é o reino de Deus. Não pertence, não herdarão. Olha o que Jesus diz em Lucas 21. Eu já preguei esse texto aos irmãos 2 vezes, em dezembro, naquele mês do Advento, né? Onde Jesus está falando dos últimos dias. Esse eu queria que os irmãos acompanhassem. Lucas 21:34. É o último texto aí que nós iremos ler dentro dessa introdução. Lucas 21:34. Acharam? Ó, essa versão é boa. Essa versão eu acho que é boa. Olhai por vós, ou atentai-vos, acautelai-vos por vós mesmos. Cuide do vosso coração, que é dele que procede as fontes da vida. É isso. Para quê? Para que nunca vos suceda que o vosso coração, que o vosso interior fique sobrecarregado com as consequências da... Aí aparece a palavra aí, melhor para a tradução, a palavra glutonaria, né? E não orgia. A versão que a Nicole colocou
colocou para a gente no Data Show, está a glutonaria. Para que o vosso coração não fique encarregado ou sobrecarregado de glutonaria e nem de embriaguez, e nem das preocupações do mundo, para que aquele dia não venha sobre você como um laço. Queridos, ele está falando aqui uma palavra sobre os fins dos tempos. Ele fala aos discípulos que muitas coisas irão acontecer e eles precisam estar atentos, ter visão espiritual, audição apurada, sensibilidade no coração. Existem coisas que impedem a gente a essa sensibilidade, a essa visão, a essa percepção, que é o pecado da gula e da embriaguez. Isso nos tira a sobriedade, a moderação, da qual nós vamos ver mais à frente. Então, acautelai-vos, tenham cuidado por vós mesmos. O seu coração, ele não pode ficar sobrecarregado com essa glutonaria, com essa gulodice, não pode. Assim como, as outras coisas também não, como as preocupações e a embriaguez. Tenha cuidado, tenha atenção. Será que esse é o apelo que nós precisamos ouvir hoje? Nós como igreja, será? Tenha cuidado, porque isso tem tudo a ver com adoração, com fé, com piedade, tudo a ver. Não são coisas desconectas. Às vezes a gente costuma falar assim, agora vamos alimentar o nosso espírito. Aí agora vamos lá embaixo, porque agora vamos alimentar o nosso corpo. Não, tudo é espiritual na vida do cristão. A forma como nós lidamos com a comida é espiritual. A queda se manifestou na forma como nós lidamos com a comida. E a redenção se manifestou com a forma que Jesus usou a comida. Jesus partilhou o pão. Comida foi meio de comunhão, meio de entregar virtude, e não meio de satisfazer as necessidades e os desejos. Profundo, mas é isso que a Bíblia vai dizer. Tenha cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado. Isso é mandamento. E se a gente não cuidar, a gente vai abrir brecha para o Satanás nos dominar e nos destruir. Em todos os sentidos. Quero trazer aqui algumas características de alguém escravo desse pecado. Como eu já falei com os outros, aqui vai o glutão. Só como a gente vê, a palavra de Deus, a gente tem que olhar realmente dentro do contexto, dentro do ensinamento com clareza, Porque aqui está falando do homem, a pessoa com aquela forma desenfreada, de querer comer. E domingo a gente pregando, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. O Salmo 1 diz, vai falar também, que antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, Não, é o espiritual e o carnal, A gente tem que ver o que está sendo tratado. Senão você fala, então, o que eu devo fazer? Não, a gente vai espera chegar lá. Tem bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, é aquele que busca com vontade, Mas o espiritual não prejudica, O espiritual não. Pelo contrário, ele ordena os apetites. Ele vai para você trabalhar o material também. Com certeza, ele vai ordenar para que as coisas sejam instrumentos de justiça. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. As outras coisas vão ser acréscimos. E as outras coisas que ele disse ali é sobre preocupação de comer, beber e vestir. Mas o primeiro é essencial. Então a gente não vive para comer. A gente vive para o reino de Deus. A comida é para revelar esse reino de justiça. Mas vamos lá. Característica de uma pessoa gulosa, que está escravo desse pecado, é a inconsequência. Por quê? Porque a gula nada mais é do que suprir um desejo carnal, sem levar em conta as consequências que a pessoa vai sofrer daquele desejo. O que aconteceu com o povo de Israel. Então, quem come demais, geralmente não leva em conta aquele monte de açúcar, gordura, toxinas, que vão causar fraqueza no seu corpo, no seu cérebro, na sua mente,
vai causar inflamação no estômago, no cérebro, pode e acarreta hoje demais doenças das mais diversas, desde a obesidade, constantes dores de cabeça, falta de energia, diabetes, hipertensão, sedentarismo, doenças cardíacas das mais diversas, todas essas, quando nós... Obesidade também. Todas essas decorrem da alimentação, o próprio infarto, né? E, enfim, eu não quero aqui me atentar muito a esses aspectos, né? Mas se os irmãos fazerem uma pesquisa sobre as principais doenças que nós temos hoje no corpo e por que, né, tem crescido tanto essas doenças, os irmãos vão encontrar a raiz do problema na má alimentação de nossa geração. Então, o guloso ele não leva em consideração essas consequências. Ele se entrega e ele não pensa, ele não tem esse acautelar de Jesus. Ele não leva em conta as consequências emocionais e relacionais, como culpa, vergonha, falta de concentração, ansiedade e inquietação. Ele não leva em conta disso, que o corpo e o cérebro reagem àquilo que come, àquilo que vê, assiste, claro, né? Mas àquilo que come. Ele não leva em conta. E espiritualmente, claro, né? Obviamente, ele não leva em conta o afastamento da voz do Espírito. Tem que ser ouvida totalmente contrário aos prazeres da carne. Tem que ser ouvida no ambiente de oração e muitas vezes de jejum, e não de inquietação para a comida do corpo. Isso afeta o espiritual. Ele nos deu um propósito muito nobre para a gente cumprir. E o guloso, por querer suprir o desejo da carne, ou seja, por causa da inconsequência, essa missão ela é abortada. Muitas vezes ela é interrompida por diversas coisas. Portanto, a gula nos enfraquece, ela nos adoece, ela nos mata lentamente. Então, a primeira característica de alguém guloso é ele é inconsequente. A segunda característica de alguém guloso é que ele é alguém carnal, né? É a carnalidade da qual Paulo também ministra esse pecado lá em Gálatas 5. Por que ele é carnal? Porque ele não come para nutrir o corpo. Ele come para alimentar os desejos. Ok? Por isso é carnal. Ele não come para nutrir o corpo, mas para alimentar os desejos, para alimentar os vícios. Então ele é carnal porque está preocupado mais com o seu prazer do que com a sua saúde. Ele não está, de fato, se ocupando em cuidar do templo do Senhor. Carnal por isso, né? Ele também é entre aspas, um fugitivo, né? É uma característica do guloso, é a fuga. Ele vai para o alimento para encontrar algo, um alívio. Ele vai para o alimento para aliviar o estresse. Foi muito difícil no trabalho, eu tenho que passar aqui para comer, para me acalmar. Ou mercado, restaurante. Ou ao contrário também, ela está feliz, vamos celebrar. Eu estou feliz, vamos comer um negócio para que a felicidade seja plena. E geralmente são coisas, né? Assim. Então, a comida está ali o tempo todo, né? A comida hipercalórica. E ele sempre foge para a comida, né? Ele sempre vai à comida. Quando está triste e quando está muito feliz. Então, a comida é esse lugar de fuga, onde a pessoa acha alívio ou acha que encontrou alívio. Tem picos de alegria, né? E ela acha que a alegria está ali. Tantos momentos tristes quanto alegres. Isso é uma brecha gigantesca para o inimigo. Não sei se os irmãos vão lembrar na primeira aula, quando nós falamos de cura interior. Nós falamos que nós temos um inimigo, que não é uma metáfora, ele existe. E a missão dele é de nos destruir, é de nos tornar fugitivo de nosso propósito. Essa é a missão dele, nos tornar fugitivo de nosso propósito. E ele nos destrói quando a gente abre a brecha da cura. Assim como somos conduzidos por ele à satisfação da carne,
a fim de buscarmos nela alívio e alegria. É assim que Ele nos destrói, quando o nosso propósito é ter alegria, alívio, prazer está na rua. É Ele que pega em nossas mãos e nos conduz a essas coisas. Vai, satisfaça nisso. Isso que Ele fez com Jesus no deserto, quando estava com fome. Transforma essa terra em pão. Coma o que o seu corpo deseja, o que o seu estômago está clamando. E Jesus rebate, né? É outro alimento que nós vamos falar sobre ele. Quarta característica de um guloso é alguém insaciável. A gente tem no nosso coração um buraco do tamanho de Deus, né? Como vai dizer Agostinho de Hipona. E quando nós não temos esse prazer em Deus, ficamos tentando preencher esse prazer com várias coisas, assim como a comida e bebida. E esse prazer deveria estar em Deus somente. E quando a gente não tem esse prazer em Deus, nenhum dos prazeres são suficientes. Por isso, o guloso é insaciável. Porque de fato a gula não satisfaz. O guloso é idólatra, é a quinta característica. A Bíblia diz que o Deus de algumas pessoas é o ventre. Paulo fala isso no capítulo 3, verso 18, a partir de Filipenses. Ele está falando ali, inclusive, de falsos pastores, né? A qual ele apela, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí ele fala no verso 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, ou o ventre. Estômago seria a melhor tradução. Por quê? Porque só se preocupam, só se movimentam, só estão à procura de coisas terrenas, de prazeres terrenos. Então por que o guloso é idólatra? Porque ele é escravo dos prazeres egoístas da carne. Porque idolatria é você buscar satisfação em qualquer coisa que não seja Deus. E essa coisa pode ser comida ou bebida. É usar a comida como fuga pela falta de propósito. É usar a comida como fuga pela falta de prazer em Deus. E essa é a idolatria do povo de Israel que nós vimos em Números 11. Não é a comida pela comida, mas é porque o povo não tinha prazer em Deus. O povo estava buscando prazer em outras coisas. Nesse sentido se torna a idolatria. Olha o que diz Paulo, Nicole, 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 6 a 7. Paulo aqui está falando do povo de Israel, primeiramente, aplicando esse texto no contexto da ceia aos Coríntios. 1 Coríntios 10 diz assim, verso 6. Paulo diz assim: essas coisas ocorreram. Quais coisas aqui? A insatisfação do povo, a rebeldia do povo de Israel quando estava no deserto, né? Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Ou seja, a narrativa de Números aconteceu para exemplo para nós. Para quê? Para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras. Verso 7. Como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha como que ele vai definir idolatria. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber e se levantou para se divertir. Não seja como o povo. Não seja idólatra. A vida não é sobre isso. Divertir e divergência tem a ver com distração, com fuga. Não tem a ver com alegria, não tem a ver com virtude, de cumprir o propósito de amar a Deus, de amar a Deus e se deleitar nele para sempre. Não, não. Divertir tem a ver com distração, divergência. O povo se assentou a isso. É isso que a gente às vezes mais procura para se alegrar. Um lugar para comer, para beber e para se divertir. Não sejam idólatras. Porque assim, irmãos, como diz Paulo em Filipenses 3, passamos a nos tornar inimigos da cruz de Cristo, do qual Deus é. Lembremos do que Jesus
nesse texto que nós já lemos em Lucas 21, 34, tenha cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com os desejos da gula, da comida. Cuidado, porque isso é muito forte, assim como a gente falou do prazer sexual, é muito forte. O prazer gastronômico é muito forte. Cuidado. Devemos ser exemplo nesse mundo corrompido, é o que Paulo está chamando a igreja de Corinto, porque era péssimo exemplo dos irmãos lá. Eles comiam apressadamente o próprio pão, e não para partilhar com os irmãos. Paulo dá uma exortação, esse capítulo 10, muito séria para aquela igreja. Muito séria. A gente deve ser exemplo nesse mundo corrompido em relação ao trato de comida e bebida. É muito degradante ver cristãos entregues à gula, onde sempre estão preocupados pelo comer e beber, onde sempre são fascinados com toda a glamorização mundana em torno dos cafés, das massas, dos bolos. Nossa, e hoje como tem isso? Programas mais programas, filmes mais filmes, imagens mais imagens, vídeos mais vídeos, vitrines mais vitrines. Toda essa glamorização em torno da comida e bebida é pagã. Olha a simplicidade da comida e bebida que Jesus nos ensinou a partir do pão. É um pão sem asma, onde o centro é a relação e não a satisfação da carne, onde o centro é a oportunidade de servir, irmão, e não de satisfazer. Meu Deus, é isso. Toda essa glamorização é culto à carne, é idolatria. Deus não nos chamou para isso. A gente não vive para comer, como eu já falei. A gente come para viver. A gente busca o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas, como comida, bebida e vestimenta, como ele fala em Mateus 6, são acréscimos. São instrumentos agora de justiça para manifestar o reino. O comer e beber agora é para a glória de Deus, é para manifestar o seu amor e a nossa satisfação nele. Então chega desse mau testemunho do modo como nos relacionamos com a comida. Chega até de brincadeira. Simplicidade, moderação, são coisas para nós importantes. Temos que fortalecer nossa vontade, controlar o nosso impulso de comer, dizer não para a nossa vontade. Chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora. Falar da virtude que combate esse grande pecado. Mas até aqui tudo bem? Como nós precisamos, eu preciso me fortalecer nisso. Nós estamos assim, numa geração que o tempo todo a gente está sendo enxurrado, assim, no sentido de que há uma tempestade para que a gente conviva desde criança. A criança já aprende a comer porcaria desde cedo, ela já cresce viciada em coisas que não crescem. Né? É muito sério isso mesmo. Comida e bebida tem tudo a ver com fé. E não se lamente, no caso, né, porque não se iluda em achar que é só as pessoas que têm uma genética, uma propensão a serem mais cheinhas do que outros, de que aqueles que são mais magrelos não caem nesse pecado. Porque tem gente que é magro de ruim mesmo, né? Tem gente que é magro de ruim, é um aspirador na geladeira, assim, né? E aí tem comida aí, come assim, mas não engorda por causa da genética, né? E tem gordinho que é 2 pãozinhos de queijo e o pãozinho já aparece, cara. Está tudo certo, não estamos falando aí de questões estéticas, não estamos falando de questões estéticas, estamos falando aqui de questões do coração, estamos falando aqui de movimento de vida, de prazer, aonde eu busco meu prazer, aonde eu busco minha alegria, aonde eu busco meu contentamento, meu renovo. Amém? Amém. Como vencer então esse pecado? Qual é a virtude que nós precisamos? A virtude da temperança. Temperança tem a ver com moderação, equilíbrio,
sobriedade. Algumas traduções usam para o fruto do Espírito a palavra moderação, outras usam domínio próprio. Domínio próprio e moderação, ou melhor, temperança e moderação são sinônimos. Mas eu quero usar a palavra temperança e até mesmo a palavra moderação, porque ela é muito pedagógica. Então, primeiramente, para alcançarmos essa virtude, para que possamos vencer a gula, a gente precisa depender do Espírito Santo. Toda a graça vem dele. Devemos ter uma vida submissa a Ele. Submeta-se ao Espírito Santo. Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos ou as concupiscências da carne. Andai no Espírito. Ele fala em Romanos 8,12: se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se vivermos segundo o Espírito, nós iremos de fato viver. Então é assim, né? A virtude que nós precisamos, ela vem do Espírito Santo. É Ele que nos batiza, nos integra nessa virtude tão preciosa da temperança. Bom, assim como a gula é obra da carne, é submissão aos desejos da carne, a temperança, domínio próprio, é graça do Espírito, submissão ao Espírito, fruto do Espírito também. Tudo vem dele. É obra dele em nós, é graça dele, submissão a ele e fruto. Então devemos pedir a ele essa graça. Espírito Santo, dá-me a graça da temperança, do equilíbrio. Ela é essa virtude que modera os prazeres, os desejos, nos mantendo dentro do limite da fé, da santidade, do amor, nos conduzindo a uma vida equilibrada, uma vida saudável. Paulo diz, porque eles não estavam discernindo o corpo, havia muito entre eles, fracos, doentes, estavam morrendo. Com a virtude da moderação, a gente recebe força, saúde e vida. Então, a primeira coisa, pedir ao Espírito Santo, dependência do Espírito Santo. Segunda coisa, ser diligente, atento, como Jesus fala, acautelai-vos, em Lucas. Ou seja, seja consciente. A moderação, a temperança, ela nos traz agora para aquilo que envolve algo essencial para a nossa vida. Sermos conscientes. E não inconsequentes, mas conscientes do que estamos comendo. Para que estamos comendo? E as consequências daquilo que estamos comendo. Qualidade naquilo que eu estou comendo. Quantidade naquilo que eu estou comendo. Moderação. Temperança. Uma curiosidade do povo japonês, não sei se os irmãos conhecem, mas a gente sabe que eles têm um bom testemunho como um povo, talvez, um dos mais saudáveis da Terra. Né? É um povo aí que tem uma longevidade que impressiona. Lá há muitos velhinhos, saudáveis, rústicos, fazendo exercício, trabalhando. E por quê? Né? Quando você vai pesquisar o porquê, é que eles são muito disciplinados com aquilo que eles comem. E com a quantidade com que eles comem. Não apenas com o que eles comem. Eles priorizam sempre alimentos mais frescos, vivos. Mas não apenas isso, mas a quantidade. Isso eles aprendem desde criança. Através de uma teoria que eles desenvolveram, né? Lá, chamada Harai Hashibu. Né? O que é essa teoria? Essa filosofia de vida dos japoneses? Harai Hashibu. É você comer dentro de um limite de 80% que o teu corpo suporta. Você nunca chegar a um limite de 100%. Agora, não. Eles são educados desde cedo para terem mais energia, mais concentração, mais consciência. A comerem apenas 80% de sua capacidade. Por que eu estou citando isso? Isso é uma dica muito boa para quem quer ter mais diligência, consciência no comer e beber. Qualidade é importante, quantidade também é importante.
você comer qualidade, arroz, feijão e ovo. Mas 3 pratos disso, né? Não adianta. Qualidade é importante, mas também quantidade. Terceira coisa, então falamos sobre o Espírito Santo. Falamos, segunda coisa, sobre ser diligente. Terceira coisa, jejum. Amém? Jejue. Isso é disciplina espiritual. O jejum é a forma mais eficiente, saudável, eficaz da gente fortalecer a nossa alma e o nosso corpo contra os apetites carnais. No caso, a gula. É a forma mais eficaz para a gente dizer para o nosso corpo quem é que manda. Para a gente dizer para a nossa alma quem é que manda é o Espírito e não os apetites do corpo. Quando jejuamos, estamos dizendo: Senhor, minha satisfação é o Senhor somente. Minha provisão é o Senhor. Eu quero esse pão que permanece para sempre. E quando você jejua dizendo: Espírito Santo, coloque limite nos meus desejos, dai-me a virtude da temperança, dai-me a graça da moderação, você receberá essa graça. Quando os apetites carnais nos dominam, nós ficamos surdos à voz do Senhor. Nós ficamos cegos à revelação do Espírito Santo. E assim, nos tornamos presas fáceis do inimigo. E o jejum, ele vem na nossa vida para nos fortalecer, nos sensibilizar à voz do Espírito. É só lembrar do porquê o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para jejuar. Para que ele esteja mais consciente, firme, forte na palavra que permanece, no alimento que permanece, e não naquilo que perece. Jejum significa, eu vou estar mais consciente, eu não quero perder tempo com coisas e com necessidades carnais, eu não quero isso. Eu vou sossegar o meu corpo e minha mente naquilo que é espiritual, porque a única coisa que eu quero é ouvir o Senhor. Eu quero ser movido pela voz do Senhor. A única coisa que de fato me alimenta e que de fato dá sentido para a minha vida é o pão vivo que desceu do céu, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a sua palavra. Para isso é o jejum. Então não é simplesmente a ausência de alimento, mas é deixar um tipo de alimento que perece para nos alimentar de um alimento celeste que permanece para sempre e que de fato nos fortalece contra os inimigos. Assim como aconteceu com Jesus no deserto. Jesus venceu o demônio pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 4, por favor. Mateus capítulo 4, verso 1. Diz assim, Mateus 4, 1. Foi Jesus a seguir do quê? A seguir do batismo. No batismo ele recebeu uma palavra do Pai: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazo. O Espírito Santo desce sobre Jesus, e esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto. Capítulo 4, verso 1 de Mateus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Estou com fome, está doendo. É nessa hora que o capiroto aparece. É nessa hora. Aí aparece o tentador. Aproxima-se dele e diz: olha, se és filho de Deus, sai dessa sofrência. Busca um banquete. Se és filho de Deus, faz um milagre. Manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele oferece pão para Jesus. Mas um pão milagroso aqui. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que eu me alimento, ó demônio. É disso que eu me movo. A minha alma está sujeita ao Espírito e não aos desejos da carne. Talvez você iria pensar que ali é um anjo aparecendo. Você com fome? 40 dias sem comer. Aí de repente aparece alguém: olha,
Você é filho de Deus. Por que você não come isso? Por que você não interrompe esse tempo de consagração? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que o alimento ele fala isso para a mulher samaritana. Na verdade, no texto da mulher samaritana, em João 4, ele fala para os discípulos, né? A minha bebida, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então o jejum não é simplesmente a ausência de alimento, mas é deixar um tipo de alimento que perece. A gente se alimentar de um alimento que não perece, mas que de fato nos satisfaz. Essa é a arma mais letal contra a gula. Se quer vencer, essa é a arma principal. Porque tudo é uma questão de satisfação, irmãos. A gente se entrega a gula por uma questão de satisfação. A gente busca o jejum por uma questão de satisfação. Somos satisfeitos em Deus ou não? Se a palavra nos satisfaz ou não? Se outras coisas também nos satisfazem. Tudo é uma questão disso. Lembra de Gênesis 2,16? Mas não precisa abrir. Eu quero citar para vocês. Gênesis 2,16. O Senhor deu uma ordem para Adão e Eva. De toda a árvore do jardim, vocês vão comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer, porque no dia que você comer, você vai comer. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem de Deus? Foi? Não comer. Essa foi a segunda ordem. A primeira ordem qual foi? Como? De tudo. Seja satisfeito. Tenha satisfação, tudo é uma questão de satisfação. Seja satisfeito com tudo que você tem, com tudo que eu já te dei. Como me afastar daquilo que Ele não me deu? Como me afastar da cobiça e da gula? O Senhor ordenou. O que o Senhor ordenou? Coma livremente de tudo que eu te dei. Toda a árvore do jardim. Ou seja, eu só estou comendo o que eu não devo comer, porque eu não estou comendo o que eu devo comer. Eu só estou querendo comer aquilo que eu não devo comer, porque eu não sou satisfeito daquilo que Deus me deu para comer. Para mim. Estamos falando aqui de questões espirituais. Porque é uma questão de satisfação. Jesus só não comeu o pão que Satanás queria oferecer, porque ele era satisfeito na palavra do Pai, que era pão prego. A gula vem de uma insatisfação com aquilo que Deus nos deu para comer. Em Lucas 11, o próprio Espírito Santo é tratado ali como um alimento para a nossa alma. Nós devemos pedir e receber. O próprio Jesus nos Evangelhos, o pão da vida. E o trabalho da serpente sempre é: olha, você tem tudo isso, tá? Você tem isso, você tem Jesus, você tem Evangelho, você tem um monte de coisa. Mas você não tem aquilo. Isso que você está vendo aí, que você está lá, você não tem. Você está ficar orando e querendo isso que você não tem. Insatisfação. A queda nos fez, nos corrompeu dessa maneira. Claro que isso serve para tudo na vida, mas o nosso foco aqui é a maneira gula. Mas o jejum, acompanhado da virtude da temperança, se satisfaça com o que Deus te deu. Tem toda coisa permitida que Ele te deu para você se satisfazer, mas o principal é Ele mesmo, é a sua palavra, porque Deus só sabe se dar. Deus não nos dá coisas, Deus se dá. O Pai dá o Filho, que dá o Espírito Santo, o Espírito Santo se dá, que nos dá as virtudes. Se satisfaça e coma livremente, coma do pão vivo. Aí a gente pode recitar também João 6, os discípulos: então dai-nos sempre desse pão, porque minha alma tem sede, minha alma tem fome de ti. Meu corpo, como diz o salmista, te almeja como terra árida, exausta sem água. Dai-me desse pão, porque eu estou insaciável, eu estou me desvirtuando aqui, Senhor. Isso conta a palavra de Deus. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou lá em João 6, o texto que nós lemos no início: o povo iria para ele atrás de pão que perece. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre,
do qual o Pai marcou com seu selo. E essa comida é o próprio Senhor Jesus. Esse alimento que o Pai gera em nossa alma é Cristo. Esse pão é que de fato nos sacia. E Cristo é alimento para a nossa alma, é gerado em nossa alma por obra do Pai, ou melhor, por obra do Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai. Quando essas virtudes são manifestas em nós, quando nós crescemos em humildade, em pobreza de espírito, em mansidão, nós crescemos em temperança. É isso. Veja, se pelo pecado da gula você alimenta a carne e os demônios, pela virtude da temperança, pelo exercício da oração e do jejum, o Pai gera o Filho em nós pelo Espírito Santo. Porque é isso que o Pai sabe fazer. É só isso que o Pai tem para fazer em nós. Só isso não é tudo isso. O Pai alimenta os filhos pelo Espírito Santo. O Pai fortalece os filhos, gerando o Filho em nós pelo Espírito Santo. E assim, quando isso acontece em nós, quando nós somos alimentados por isso, somos completamente, plenamente satisfeitos. Assim de fato a temperança nos domina. Assim de fato haverá harmonia em nossa vida. Ao ponto da gente dizer para o Satanás, quando a gente está com fome, nem só de pão vive o homem, a gente vive da palavra. Assim de fato a graça de Deus é efetiva em nós. Assim de fato a gente alcançou o sentido e o propósito de nossa vida. Satisfação em Deus, gozo nele para sempre. Essa é a boa nova do Evangelho. Preste atenção, a boa nova do Evangelho é que Deus sacia de verdade. E quando isso não é realidade em nós, é porque a gente está buscando nos saciar com prazeres carnais. Sua palavra sacia verdadeiramente. O Filho, o Espírito Santo, nos sacia verdadeiramente. Esse é o alimento que nos sustenta na jornada. É o que sustentou Moisés por 40 dias, Elias, Jesus, o próprio que se alimentava da palavra do Pai, era dependente do Espírito Santo. É isso. Lutemos com força contra o pecado da gula, então. Porque só assim podemos viver aquilo que diz as Escrituras. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Se alimente do Filho. Se alimente do Espírito Santo. Experimente esse alimento que não perece. Porque na hora que você provar, todos os alimentos parecerão sem sentido. Porque o alimento do Senhor será para você o maior de todos os prazeres. Amém? Alguma dúvida? A mídia está bonita? Tranquilo até aqui, irmãos? Ficou claro? Dicas para jejum. Eu posso dar aos irmãos, né? Talvez no início da próxima aula, mas Deus não requer coisas muito exorbitantes. Primeiro começa cortando talvez uma alimentação ao dia. Você tem 6, 4 alimentações ao dia. Corte uma e dedique-se à palavra e à oração. Se esforce. Coloque a palavra no seu coração e na sua mente para que você ore nela. E se dedique. Comece uma vez por semana, 2 vezes. Comece hoje, domingo. Dia do Senhor, primeiro dia da semana. Não deixe para segunda-feira. Se você começar a segunda, você vai ter uma semana de segunda. As coisas têm que acontecer de primeiro dia da semana. Começa hoje. Ou no almoço, ou na janta. Não sei. Não jante ou não almoce. Deixe só para jantar. E dedique um tempo de oração, testemunho no culto pela igreja. Se alimente da palavra. Sem distrações. Senão a gente não avança. Senão a gente não vence. Porque a gente vence com satisfação em Deus. Somente com satisfação em Deus. É assim que Jesus venceu. E é assim que ele nós vencemos. Amém? Irmão Pimenta vai falar? Irmão Pimenta? O senhor vai falar? Não. Ah, não? Vamos orar, irmãos. E depois nós iremos para a mesa do Senhor. Já é um tempo de preparo, né? Para
para que a gente de fato desfrute desse tempo, se alimentando de Cristo. O que é isso que Ele tem para nós? A promessa de Jesus para a igreja de Laodiceia é: se ela se arrependesse, Ele iria entrar, iria cear com a igreja. Essa é a grande promessa. É sermos plenos, cheios de Jesus, da simplicidade dele, da humildade dele, do amor dele, da temperança dele. Grande exemplo de temperança. Pai Santo, nós suplicamos a tua graça, teu amor, teu favor sobre nossas vidas, porque reconhecemos que somos fracos e muitas vezes caímos em excessos. Nós muitas vezes permitimos as paixões, as desordens do pensamento e da lua nos afastar do Senhor. Espírito Santo, nós suplicamos uma purificação do nosso coração e da nossa mente, uma conversão mais genuína a Cristo e a virtude da temperança, como nós hoje meditamos. Nos converta a essa graça, para que sejamos pessoas moderadas, dedicadas e satisfeitas em Deus. Nos ajude a controlar todos os nossos impulsos e desejos, submetendo assim toda a nossa vida, pensamento, à soberania de Cristo, à palavra de Cristo, que pela fé nós nos alimentamos. Nos alimentamos para dar-nos esse pão, porque nós temos fome do Senhor. Dar-nos sempre, Pai, dessa água viva, que de fato sacia a nossa sede, porque nós estamos sedentos pelo Senhor, sedentos de viver uma vida plena e satisfeita somente no Senhor. Para isso o Senhor nos chamou, para comer e viver para a tua glória, para dizer como Jesus no deserto, que nem só de pão vive o homem, mas é da palavra que está o nosso prazer e o sentido de nossa alma. Em Cristo Jesus. Amém. Amém? Queridos, antes de termos a partilha do pão, a ceia do Senhor, as crianças terão uma participação. Ok? Estejam atentos. É o que o Senhor vai falar. As duas hoje. Pois é.